Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da APR. Neste webinar de maio teremos connosco a Microsoft para abordar o tema Azure. Aproveito assim para apresentar os nossos apresentadores de hoje. Teremos João Faria, da APR, da nossa equipa, e também Guilherme Porto, da equipa de Microsoft. Este webinar, tal como já tinha referido, vai ser sobre Azure. Convido toda a gente também a passarem pelas nossas redes sociais para conseguirem se manter a par de novos webinars e novos eventos sobre diferentes temas e também de temas semelhantes a este. Apresento também a nossa agenda para hoje. Iremos abordar todos estes tópicos ao longo da nossa apresentação, tendo também uma demo. Passo assim então a palavra ao nosso primeiro apresentador, João Faria, que irá começar o nosso webinar. Muito obrigada pela vossa atenção e bom webinar. No cenário tradicional, on-premises, nós temos que gerir toda a parte física, seja networking, servidores, storage, virtualização, sistemas operativos, os dados, os serviços. Aqui, um bocado na cloud, temos aqui três componentes. Na primeira componente, toda a parte física que é preciso gerir, servidores, storage, virtualização. Esta networking, esta componente é toda gerida pela Microsoft. A Microsoft providencia a infraestrutura e depois nós temos acesso à infraestrutura para correr aplicações, para correr máquinas virtuais, para correr serviços, e essa componente é que vai ser gerida por nós. Ao contrário das soluções on-premises, que nós somos o ownership de todas as camadas, aqui na parte de Infrastructure as a Service, nós só temos aqui a componente de gestão de máquinas virtuais. Depois temos aqui a componente de Platform as a Service. Aqui só gerimos a componente de software, por exemplo, dados, em concreto. Pode ser um SQL Server a correr, pode ser uma aplicação específica, e toda a outra componente, incluindo a parte de sistema operativo, é gerido e é atualizado pela Microsoft. E depois, a última componente, Software as a Service, toda a componente é gerida pela Microsoft. A Microsoft só nos entrega o software como um serviço. Temos nesta componente como exemplo o Exchange Online, o SharePoint, o OneDrive, toda a stack tecnológica do 365. Com a Microsoft conseguimos aqui na Cloud Azure crescer a nível de recursos de uma forma flexível e rápida. Isto, para quem tem um negócio multi-site, a Microsoft tem uma série de regiões espalhadas por todo o mundo. Creio eu que são 61, distribuída por vários continentes, que possibilita para quem tem um negócio multi-site ter baixas latências e ter disponibilidade e ter flexibilidade de crescimento rapidamente. Hoje em dia, nós, para mantermos a disponibilidade dos sistemas e termos esses sistemas atualizados nas últimas versões, seja de hardware, ou sistemas operativos, ou todos os workloads que queiramos estar a correr, torna-se difícil, porque precisamos de recursos altamente especializados e temos que despender de muito tempo. Com o Azure nós conseguimos manter aqui a eficiência e a atualização destes workloads sem grande esforço. Aqui a Microsoft providencia várias camadas de proteção e uma analítica, mitigando aqui automaticamente vários ataques que são detectados, isto tudo com a possibilidade de optimização. Eu vou falar aqui um bocado da vertente de gestão de tráfego, networking e da componente de segurança, que isto já está incluído dentro da cloud do Azure. A Microsoft providencia aqui, ao nível da networking, um conjunto de serviços que faz com que tenhamos várias camadas de proteção, que vai desde Layer 3 até Layer 7, com a possibilidade de relatórios detalhados sobre a análise dos ataques, onde é que notifica-nos qual foi a aplicação que teve tentativa de ataque, quais são
os mecanismos que utilizam para nos defender em relação a esses ataques. A Microsoft Load Balancer é uma componente que nos ajuda a distribuir o tráfego por várias localizações. Por exemplo, imaginem que temos aqui uma aplicação, um servidor web a correr. Nós conseguimos ter isto em várias zonas e que faz aqui o equilíbrio do tráfego e vai distribuir o tráfego pelas várias regiões para termos uma latência mais baixa, para quando tivermos picos de utilização, não termos, conseguimos anular esses picos e não termos problemas no acesso às nossas aplicações. À semelhança do Load Balancer, a Microsoft tem aqui um Application Gateway que encaminha aqui o tráfego e faz esse balanceamento. Agora, em vez de ser em um Layer 4, faz isto ao nível do Layer 7 e faz aqui a gestão deste tráfego consoante as nossas necessidades. Também a Microsoft tem aqui um Traffic Manager que distribui o tráfego, como eu estava a dizer, aqui por várias regiões, que nos permite aumentar a disponibilidade das aplicações, porque podemos aplicar isto às aplicações mais críticas, permite também melhorar o desempenho das aplicações, tendo aqui uma resposta mais rápida ao nível das latências. E quando quisermos fazer manutenção dos nossos serviços, podemos fazer isto sem termos downtime. Hoje em dia, um dos grandes problemas é proteger os nossos servidores web. Como tudo isto, a Microsoft já tem incorporado uma WAF, que fornece uma gestão centralizada e nos dá uma visibilidade de todos os ataques que são mitigados e todas as vulnerabilidades que os sistemas podem ter e que os atacantes exploram, que basicamente as principais mais conhecidas são o SQL Injection e o Scripting Cross-Site. Com isto, nós hoje vamos focar aqui mais na parte de computação e eu passo aqui a palavra para o Guilherme. Certo. Pronto, muito bom dia a todos. Obrigado, João, pela tua apresentação. Obrigado também aqui muito pelo convite a estar presente hoje. O meu nome é Guilherme Porto, venho aqui da parte da Microsoft como especialista de soluções Azure. Portanto, vou focar aqui a minha apresentação mais na parte, como o João estava a dizer, de computação. João, se calhar aqui vou eu então partilhar o meu ecrã. Ok. Acredito que já estejam a ver. Como estava a dizer, vou então focar aqui mais na parte de computação e de IaaS. Portanto, dentro daqueles três grandes pilares de soluções que o Azure contempla, de Infrastructure as a Service, Plataforma as a Service e Software as a Service, esta parte aqui de computação acaba por não ser a maneira mais eficiente de utilização de cloud. Isto porque quando temos modelos de Platform as a Service e Software as a Service, como o João tinha mostrado naquele slide, a maior parte da responsabilidade fica do lado do Cloud Provider, portanto fica do lado da Microsoft, e para o cliente é mais fácil toda a sua gestão, seja, por exemplo, tendo um modelo Platform as a Service, a parte dos updates de sistemas operativos e outros tipos de problemas que temos on-premise, não temos na cloud. E estando em modelo ainda de Infrastructure as a Service, ainda gerimos essa parte do sistema operativo e etc. Mas não deixa de ser muito importante, e isto porquê? Quando temos um approach de migração para cloud, a primeira fase consiste em fazer aquilo que chamamos um lift and shift, ou seja, todos os workloads que temos on-premises, a parte da virtualização das máquinas virtuais, de forma a ter uma migração, uma passagem para cloud mais, digamos, mais smooth. Começamos por simplesmente transpor aquilo que está on-premises para cloud, ou seja, fazemos uma migração like-to-like de VMs on-prem para a cloud. E depois, numa fase mais posterior, então passamos para uma fase de modernização aplicacional, em que tentamos transformar estes workloads que estão em máquinas virtuais em modelos como plataforma. Por exemplo, se tivermos um SQL Server on-prem, podemos migrá-lo inicialmente para SQL Server na cloud em modelo VM,
e fica like to like para termos a garantia que funciona tudo como deve ser e não existem ali grandes problemas na fase de migração. E depois, posteriormente, podemos passar para o Azure SQL Database, que já é um modelo em plataforma que já traz outros benefícios. Ok? Mas daí a importância do infrastructure das máquinas virtuais numa fase inicial de migração em que fazemos por lift and shift. Falando aqui um bocadinho da core infrastructure que compõe aqui a parte de IaaS no Azure. Portanto, temos a parte de computação, que é as próprias virtual machines em si. Depois temos os availability sets e os VM scale sets, que são características que podemos associar às VMs a nível de escalabilidade. Temos a parte do storage, que também é muito interessante. Podemos ter desde managed disks a blob storage, que são dados não estruturados, entre outros tipos de storage que podemos ter em Azure. Depois temos a parte do networking, desde virtual networks dentro do Azure, como VPNs e Express Route para comunicação entre on-premise e a cloud. Depois temos estes serviços também que o João falou brevemente, do load balancer, traffic manager, que permitem aqui fazer uma gestão de tráfego. E depois, na parte do management, é onde juntamos estas três componentes e temos aqui a parte de monitorização, como por exemplo o serviço de Log Analytics, que permite fazer aqui permite criar dashboards e fazer monitorização de logs de todas as outras três componentes da infraestrutura. Agora já falando aqui um bocadinho de máquinas virtuais mais em específico. A nível de imagens, temos vários tipos de imagens disponíveis, desde Windows Servers, Windows 10, depois a nível também de Linux temos várias opções, e inclusive a Oracle. A nível de tipos de máquinas virtuais que temos disponíveis, temos uma variedade, toda uma panóplia aqui de dimensões de computação que temos disponíveis. Nós, a nível do Azure, organizamos os tipos de máquinas virtuais por letras, sendo que, por exemplo, as máquinas A's e B's são aquelas que têm um poder de computação mais baixo, que normalmente são utilizadas para ambientes de qualidade, ambientes de teste, para workloads não críticos. Portanto, vão ter os níveis de CPUs e RAM mais baixo, têm uma performance mais baixa, mas também o seu custo é mais baixo, portanto, adequam-se a esse tipo de ambientes. Depois temos aqui as General Purpose, que são as Ds, que são as mais utilizadas, que são as mais equilibradas a todo o nível de computação, ou seja, a nível de CPUs, RAMs e etc. Depois temos outras um bocadinho mais específicas que se focam numa área em específico. Por exemplo, as Fs são Compute Intensive, temos máquinas específicas para SAP. Temos também as Zens, que são máquinas que se focam, que têm uma placa gráfica onde esse tipo de processamento gráfico seja necessário. Também temos esses tipos de máquinas, entre outras. Eu agora vou aqui só passar muito rapidamente pela nossa calculadora para tentar mostrar isto com um bocadinho mais detalhe. Isto aqui é a nossa calculadora pública, ou seja, qualquer pessoa tem acesso este site e através daqui conseguimos criar estimativas de custos em Azure para todos os diversos workloads que nós tenhamos. Okay? Eu, neste caso, vou fazer aqui uma pequena estimativa utilizando uma máquina virtual. Portanto, basta clicar aqui em Virtual Machines e ele adiciona-me aqui uma VM em baixo. Depois, aqui podemos selecionar todos os parâmetros que queiramos estimar, portanto, desde a região que queiramos escolher. Portanto, digamos que no nosso caso, aqui na Europa, o mais utilizado é o North Europe e o West Europe. Estes data centers estão em Dublin e Amsterdão, respectivamente. Digamos que escolhemos North Europe. A nível do Operating System, se é Windows ou Linux, o tipo de imagem, portanto, aqui vou escolher esta numa perspectiva de teste. Depois, dentro do tier, aqui também tem a ver se queremos mais poder ou menos, digamos que escolhemos standard. E depois aqui nas instâncias é onde temos aqui todas as máquinas que temos disponíveis dentro do Azure, ok? Aqui existem imensas, lá está, desde as Ds, depois temos aqui as A's e as B's, que são aquelas que para ambientes de teste e qualidade são um bocadinho mais fraquinhas, digamos que vou escolher aqui por exemplo, a B1, que tem um CPU e 1 GB de RAM. Depois, inclusive, podemos selecionar o tempo que estas máquinas virtuais vão estar, o tempo de uptime,
Ou seja, digamos que no caso de uma VM de ambiente de qualidade, o teste ela não precisa de estar a correr as 24 horas por dia. Então podemos aqui selecionar a nossa estimativa de quanto tempo é que as máquinas vão estar a correr num mês. Ok. Depois temos esta parte aqui do Saving Options, que também é um tema muito interessante, que são as reservas de instância. Resumidamente, caso queiramos reservar esta máquina durante um período de 1 ou 3 anos, ou seja, quando dizemos aqui reservar, implica que utilizamos esta máquina durante 24 horas por dia, neste período de 1 ou 3 anos. Caso essa seja a nossa escolha, podemos selecionar aqui 1 ou 3 anos e temos direito a um desconto, dado que reservamos esta quantidade de computação durante este período de tempo. Quando estamos a falar de uma migração maior ou assim, é uma opção muito importante a considerar, dado que nos poupa muito aqui nos custos. Depois temos também aqui a parte dos Managed Disks, portanto isto aqui é para escolher o tipo de disco que vai estar attached a esta máquina virtual, a nível do sistema operativo. Portanto, podemos escolher entre Standard HDD, SSD e Premium SSD. Pronto, cada um mais potente do que o outro. Digamos que escolhemos aqui Standard SSD. Podemos também escolher o tamanho. Digamos 64 GB. Escolhemos um disco e temos aqui a nossa estimativa. Ou seja, muito brevemente, e assim é assim que fazemos as estimativas das máquinas aqui na calculadora. Okay? Como eu disse, este site é público, qualquer pessoa que ambicione fazer uma migração para cloud, criar um workload, pode utilizar esta tool. Voltando aqui então à apresentação. Vou falar agora um bocadinho a nível de proteção. Portanto, como é que são distribuídas e replicadas as máquinas dentro dos nossos data centers. Portanto, temos os availability sets, que podemos, eu já vou mostrar a seguir numa demo que vou fazer, criar uma máquina virtual, mas podemos escolher esta opção sem custo adicional, que basicamente providencia alta disponibilidade, isto fazendo a replicação das máquinas dentro do próprio data center. Ok? Depois temos as availability zones. Isto ainda é tudo dentro do mesmo data center também, ou seja, ainda é dentro da mesma região, mas dentro de cada data center existem subdivisões, que é o que chamamos estas zonas. Ou seja, temos normalmente cada data center está dividido em 3 zonas. E depois dentro dessas 3 zonas podemos replicar as nossas máquinas pelas 3 zonas. Ou seja, em vez de os availability sets replicam dentro da mesma zona. As availability zones já replicam em zonas diferentes. Depois ainda temos o caso de region pairs, que aqui já é um cenário de disaster recovery, ou seja, aqui já estamos a replicar os nossos workloads entre data centers diferentes. Ou seja, se tivermos workloads em North Europe, em Dublin, podemos replicá-los em Amsterdão, por exemplo, para West Europe. Como estava a dizer, o cenário da high availability é a replicação dentro da mesma região. Depois temos o cenário de Disaster Recovery, em que replicamos entre regiões diferentes, ou seja, este é mais para um cenário de, digamos que uma região inteira do Azure vai abaixo, temos os nossos workloads salvaguardados noutra região. Okay? E depois também temos a solução de backup, que aqui é mais numa perspectiva de queda do próprio workload, ou seja, digamos que uma VM vai abaixo, temos os nossos dados salvaguardados e prontos a correr noutra região. E agora vou então passar aqui para uma demonstração rápida da criação de uma VM dentro do Azure. Portanto, o objetivo é aqui mostrar o quão simples é este processo. Portanto, abrindo aqui o portal, de forma a criar uma máquina virtual, é tão simples como pesquisar aqui por Virtual Machine no dashboard em cima. Ele mostra-nos aqui todas as virtual machines que nós tivermos dentro do nosso diretório. Eu, por acaso, já tenho aqui uma, mas vou criar outra. Basta ir ali no Add e criar virtual machine e vamos parar aqui este template. A primeira coisa que temos que aqui selecionar, e isto é também explicando um bocadinho como é que funciona a organização dos recursos dentro do Azure. De forma a criarmos qualquer tipo de recurso no Azure,
é necessário termos uma subscrição. Okay? Isto é basicamente assim que funciona a organização. Criamos uma subscrição que dentro da subscrição vamos ter os chamados resource groups e depois dentro dos resource groups é que temos os nossos recursos. Ou seja, também para tentar demonstrar isto aqui um bocadinho mais de clareza, se viemos aqui às subscrições, eu neste caso tenho acesso a uma. Se eu vier aqui à subscrição, à parte dos resource groups, é onde eu vou ver todos os resource groups que eu tenho dentro desta subscrição. Ok? E depois dentro destes resource groups, aí estão todos os recursos que temos em Azure. E aí um recurso já pode ser uma máquina virtual, uma virtual network. Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo mais concreto para mostrar os diversos tipos de workloads que podemos ter. Por exemplo, tenho aqui uma demo de Kubernetes Services. Os recursos que estão aqui dentro pode ser uma storage account, o próprio Kubernetes Services, uma virtual machine, um IP, um network security group. Portanto, basicamente a organização funciona assim. Ou seja, para criarmos uma máquina virtual, precisamos de uma subscrição. Tendo então uma subscrição que eu já tenho a minha criada, vai ser preciso um resource group. Podemos criar um novo, digamos, no âmbito deste teste, resource group demo VM. Ok, ele vai criar um novo resource group. Depois podemos dar o nome à VM, digamos VM test 1. Escolhemos aqui a região em que queremos ter esta VM, portanto, aqui eu já tenho West Europe, parece ok. Depois, a nível de Availability Options, era aquilo que eu demonstrei nos slides, ou seja, se queremos ter replicação dentro do mesmo data center, ou então, aliás, dentro da mesma zona do data center, ou em zonas diferentes, posso escolher aqui Availability Set. Neste momento não tenho nenhum criado, mas é uma opção que podemos ter. Depois aqui a imagem, escolhemos a imagem que queremos meter na nossa VM, aqui neste caso tenho o Linux Ubuntu. Depois temos esta questão aqui do Azure Spot, que basicamente, caso estejamos a criar uma VM também num ambiente não produtivo, podemos utilizar espaços de disco que o Azure disponibiliza que não estejam a ser usados e obtemos aqui um desconto, mas também não vou considerar esta opção. Aqui a nível de tamanho da máquina virtual, é onde podemos escolher dentro de toda aquela panóplia de máquinas que o Azure tem disponível. Eu neste caso também, como é uma demo, vou escolher aqui uma máquina muito básica, ou seja, um CPU 1 GB. Depois aqui a nível de login, podemos escolher aqui um username e uma password. Digamos, Guilherme, aqui vou pôr uma password. Isto vão ser os dados que vão ser utilizados quando quisermos aceder à máquina, por exemplo, através de RDP. Depois podemos aqui também escolher as inbound port rules, ou seja, a nível de networking, se queremos criar aqui, deixar os portos de acesso, também não vou considerar. Depois, a nível de discos, temos aqui duas opções, que é, temos o disco de sistema operativo, portanto, qual é que vai ser o disco que queremos criar, que vai alojar o sistema operativo. Por exemplo, tenho aqui um de 30 GB, Premium SSD. Normalmente, como é o sistema operativo, por definição, consideramos SSD. Também podemos considerar HDD se for uma máquina apenas por exemplo, de alojamento de backups. Mas aqui vou selecionar SSD e o tipo de encryption que queremos ter no disco. Portanto, isto também, a encriptação é um feature default quando criamos um disco. Depois, temos aqui a questão dos data disks, que é, podemos dar attach à máquina virtual de mais discos para dados. Ou seja, aqui, se fizermos create attach no disk, o que ele vai fazer é criar uma storage account com um disco para alojar aqui dados nesta máquina. Ok. Pronto, eu também não vou considerar aqui nenhum disco, mas é uma opção e normalmente é sempre utilizado. Depois, a nível de networking, portanto, também precisamos criar uma VNet para ligação à máquina, para podermos aceder à máquina.
Portanto, aqui vou deixar com os valores defaults, damos um nome, o IP, a subnet, Network Security Group, ou seja, isto são os tipos de regras que podemos incorporar aqui à máquina a nível de acessos. Vou deixar no Basic. Podemos selecionar mais, também podemos considerar aqui um load balancer a nível, para gerir o tráfego que é cedido a esta VM. Também não vou considerar. Depois, a nível de management, temos aqui a ligação com o Security Center. O Azure Security Center é uma solução do Azure que qualquer utilizador da plataforma tem acesso, pelo menos ao Tier Basic. Ok? Portanto, temos aqui vários tipos de opções que podemos considerar. Neste momento, a minha subscrição tem o Basic Plan, ou seja, o Basic Plan é gratuito. Depois existe uma versão paga do Security Center que tem alguns features adicionais. Mas só o Tier Basic já tem coisas como integração com o Active Directory, Boot Diagnostics, entre outras. Como, por exemplo, se isto for uma máquina que não precisa estar ligada 24/7, podemos ligar o Auto Shutdown, podemos meter aqui a solução de backup, etc. Portanto, depois também podemos associar aqui extensões, no âmbito desta demo não é necessário. E já são aqui algumas configurações adicionais que também não vamos considerar. Depois temos a questão das tags. Esta questão aqui é muito importante, especialmente a nível de governance e de organização dos recursos em Azure, ou seja, digamos que temos um resource group com digamos, 20, 30 máquinas. Os tags basicamente são, digamos, etiquetas que podemos associar aqui aos recursos de name value que nos permitem depois fazer uma pesquisa por essa etiqueta. Ou seja, um exemplo aqui de name value pair que eu posso associar a esta máquina é, por exemplo, digamos, ambiente dev. Pronto, e assim eu já sei que quando estiver no meu dashboard a ver todas as máquinas que eu tenho, que esta máquina é relativa ao ambiente dev. E depois podemos associar ainda outras etiquetas, ou seja, isto a nível de organização e de governance de um ambiente em Azure é muito importante. Depois temos aqui a parte do Review and Create, ou seja, vamos verificar aqui todas as escolhas que fizemos para criar esta VM. Aparece-nos também aqui o custo que esta máquina vai ter. Eu selecionei uma máquina muito pequena, portanto o custo também é bastante pequeno. Vemos aqui os últimos passos. E selecionamos Create. Pronto, agora o deployment começa, é uma coisa de minutos, portanto não, é bastante rápido. Se eu for aqui à parte outra vez das subscrições, já vou conseguir ver o meu resource group criado e todos os recursos que foram criados para a criação desta máquina virtual. Portanto, eu chamei-lhe rgdemo-vm. Portanto, se vamos aqui, ok, ainda está a fazer aqui o deploy, mas quando acabar vamos conseguir ver, aqui ver os recursos associados a este resource group. Está de estar mesmo quase. Portanto, depois aqui dentro do resource group temos outro tipo de métricas, por exemplo, o cost analysis também é muito importante, onde conseguimos ver os tipos de custos que estamos a ter no Azure. Também temos a ferramenta do cost management, onde conseguimos também fazer forecasts e export de reportes. Eu aqui não consigo ver porque não sou o owner da subscrição, mas acho que aqui consigo. Exatamente, cost analysis. Ou seja, como tenho acesso a esta subscrição, consigo ver os custos que estou a ter com a subscrição, inclusive é um forecast até ao fim do mês. E até por próprio recurso, ou seja, por exemplo, este resource group, por serviço em si, entre outros. Okay, o nosso deployment deve estar mesmo a acabar. Deixa-me cá ver outro tipo de coisas que podemos ver aqui. Como estava a dizer, se quiséssemos criar
um disco para associar à máquina virtual. Criamos uma storage account no Azure. Depois, dentro da storage account, existem vários tipos de discos e maneiras de organizar dados que temos, desde unstructured data, data lakes, a discos em si, managed disks. Ok, o recurso já está up. Se viermos então aqui à subscrição, vamos aos resource groups. Temos aqui o resource group que nós criamos, e aqui dentro temos todos os recursos que foram necessários para criar aqui a VM. Desde a Virtual Network, a própria VM em si, foi criado um IP para o IP da máquina, um Network Security Group para criar as regras de segurança networking, temos o Network Interface, que funciona como uma placa de rede, digamos assim, virtual, e o disco da máquina. Agora, aqui dentro da máquina virtual, ainda existe aqui uma outra coisa que podemos fazer, por exemplo, a nível de segurança, como eu tinha falado no backup e no disaster recovery. Por exemplo, aqui eu estou dentro da máquina virtual, ok? Depois, se quisesse conectar, obviamente, para conectar à máquina virtual, podia, através da RDP, aceder mesmo à máquina virtual, ou seja, aqui estou no dashboard do portal do Azure. Tenho aqui todas as características da máquina, etc. Digamos que eu queria, por exemplo, fazer backup a esta máquina. Venho aqui às operações, tenho a parte do backup, e o que ele me vai fazer é criar um Recovery Services Vault. Basicamente é um espaço onde eu consigo fazer backup aos discos. Ok? Depois aqui posso escolher um que eu já tenha, por exemplo, tenho aqui este já criado, senão também pode-se criar um novo. Depois tenho aqui a policy de backup que eu quero implementar. Ou seja, aqui eu estou a selecionar a default policy, podemos criar uma nova policy, ou seja, escolhendo a frequência dos backups, a que hora do dia que fazem backups, portanto o tempo de retenção, ou seja, quero manter o backup durante X dias ou X semanas. Portanto, temos que criar aqui uma política mais customizada. Eu aqui estou só mesmo a usar a default, e depois é só enable backup. E ele vai fazer backup com esta frequência que nós selecionamos do disco desta VM. Outra coisa que podemos fazer é a questão do disaster recovery. A questão do disaster recovery basicamente vai fazer aqui uma replicação da máquina entre duas regiões, de forma a ter o recurso salvaguardado numa região, caso uma das regiões tenha downtime. Ok? Portanto, eu esta máquina escolhi que estava em West Europe. Se eu escolher a Target Region como North Europe, ele vai-me replicar para North Europe. Faço Review e Start Replication. Tenho aqui os parâmetros. Start Replication. E ele vai-me replicar a máquina de uma região para outra. Ou seja, assim muito basicamente, e com cerca de 10 minutos conseguimos fazer setup aqui a uma VM no Azure, tudo através do portal. Este tipo de operações também é possível. Houve uma coisa que eu não falei, que foi a parte da automação, ou seja, se estivermos num projeto de migração mais complexo, que normalmente é sempre mais do que uma máquina, não precisamos estar a fazer deploy destas máquinas desta forma uma a uma, dado que era muito trabalhoso. Podemos fazer templates. Por exemplo, eu ao criar esta VM, no fim apareceu uma opção que era fazer download de um template de deployment, e através desses templates, que são ficheiros JSON, consigo fazer deploy, por exemplo, através do Cloud Shell. Consigo fazer deployment de mais máquinas de uma só vez, para não ter que fazer este processo uma a uma. Ok? Mas sim, muito brevemente era isto que eu queria apresentar. Espero que tenha sido claro. Sei que agora vamos ter aqui um tempinho para umas questões. Portanto, se tiverem questões, quiserem perguntar alguma coisa, por favor, façam. Pronto, gostaria de deixar disponível todas as pessoas que quiserem nas perguntas e respostas sobre o evento direto podem fazer. Se quiserem um acompanhamento mais personalizado, podem também enviar um e-mail para comercial@br.pt. Espero que tenham gostado desta apresentação, desta sessão. Gostaria de também agradecer a presença e a disponibilidade
pela participação de Guilherme Porto. E espero-vos encontrar a todos de novo noutro webinar do próximo mês da APR e outra vez futuramente com o Guilherme também. Obrigada a todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.